E eu vou conversar com o doutor Guilherme. Doutor, fica à vontade. Muito prazer em recebê-lo aqui no programa Cidade na TV. Vamos falar um pouquinho sobre cirurgia, doutor Guilherme Cravo, que está aqui conosco. Prazer, Anderson. Obrigado pelo convite. Nós possamos falar um pouquinho sobre cirurgia plástica em criança, né, doutor? Como eu posso falar assim, não são cirurgias pela vontade, né? Normalmente são algumas que realmente de correção, né? Não é estética. Sim, geralmente as cirurgias em criança, ainda mais, quanto mais cedo, normalmente são cirurgias, dizemos, reparadoras. Reparadoras, né, doutor? E ela tem, o grau de complexidade é o mesmo, né? Sim, nenhuma cirurgia é simples, mas, claro, nas crianças demanda a seguir algumas regras específicas, que são um pouco diferentes dos adultos, mas a complexidade sempre é grande. E qual é a cirurgia, doutor, que ela é mais corriqueira, digamos assim, ou mais procurada, ou é mais feita? Então, nas crianças, principalmente as alterações congênitas são as principais. Que são as fissuras de lábio, palato, algumas alterações da parte óssea, do crânio, alterações da região genital, algumas alterações oculares. Essas são as principais. Orelhinha abano, que já é uma que puxa um pouquinho para o lado estético, mas também é uma cirurgia corriqueira em crianças. Nós temos algumas perguntas dos nossos telespectadores, foi feito na rua, pela Maiara. Pode passar uma pergunta para nós? A criança pode fazer uma cirurgia plástica? Pode repetir que eu não entendi a pergunta. A criança pode fazer a cirurgia plástica? Sim, sem dúvidas. As crianças, como os adultos, podem ser submetidas. Claro, lembrando daquilo que eu falei, que tem que respeitar algumas regras específicas. Mesmo ela sendo estética? As cirurgias estéticas aí já dependem um pouco do bom senso. Por exemplo, se for orelha de abano, tem uma idade inicial, uma idade limite para começar a se pensar na cirurgia. E pensando em cirurgia estética, às vezes a cirurgia do nariz, a rinoplastia, ou também por adolescentes é muito procurado a cirurgia de prótese de mama. E claro que aí você tem que pensar especificamente no caso. É caso a caso. É caso a caso que você pode definir, mas às vezes num adolescente, colocar uma prótese de mama é possível. Temos mais perguntas, pode soltar. Bebês podem fazer cirurgia plástica? Bebês, no caso dos nenenzinhos. Sim, em alguns casos é indicado, tem algumas cirurgias que precisam ser feitas naquelas alterações congênitas que eu comentei. Então, às vezes, o cérebro não tem um espaço para crescer dentro da caixa craniana e demanda algumas cirurgias para que a criança tenha um desenvolvimento padrão. Outra pergunta? Eu gostaria de saber com quantos anos uma criança pode fazer uma cirurgia plástica. A idade não... Então, a idade não tem limite. O mais importante é cada doença, patologia, tem uma idade correta para se realizar o tratamento. Então... Qual a idade qual criança, menor criança, mais nova que foi feita cirurgia, assim, que o senhor possa lembrar e relatar aí? Em si, de cirurgia plástica, normalmente começa aos 3 meses de idade, os principais tratamentos. Mas, pensando em geral na cirurgia, às vezes até no primeiro dia de vida é necessário realizar algumas cirurgias. Existem estudos até de cirurgias intraútero. Antes da criança nascer, existem alguns trabalhos para tentar já realizar o tratamento antes do nascimento. Nossa, muito interessante. Vamos ver outra pergunta? Uma pergunta para o médico. Como é feita a cirurgia para corrigir a orelha de abano? Então, orelha de abano é uma cirurgia bastante corriqueira. Geralmente, pelo menos a partir dos 3 anos, que é quando a orelha está com 85% da sua formação completa. Mas a idade habitual é quando ela começa a se incomodar no colégio, com hoje o famoso bullying. Sim. É a idade ideal para se realizar a cirurgia. Eu acredito que em torno dos 5, 6 anos é o mais comum hoje. É uma cirurgia de pequeno porte. Se a criança é um pouco mais colaborativa, se faz com uma anestesia local e uma sedação, ou então uma anestesia geral. A cirurgia precisa de um pequeno corte atrás da orelha, e com esse corte atrás, que a cicatriz fica escondida, a gente consegue trabalhar a cartilagem, faz uma moldagem da cartilagem e fixa com alguns pontos para que ela fique na posição mais próxima da cabeça. Bom, nós vamos a um breve intervalo, doutor. Vamos
Você que está acompanhando aí, daqui a pouquinho nós voltamos. Aguarda aí, Dr. Guilherme Cravo fazendo aí algumas perguntas para ele sobre cirurgia plástica em crianças. Daqui a pouquinho, já voltamos. Voltamos com o programa Cidade na TV. E eu converso com o Dr. Guilherme Cravo falando sobre cirurgias plásticas em crianças. Nós estamos aqui conversando, falando aí da idade, como que é essa cirurgia, se é por estética ou se é por uma reparativa, né, doutor, que o senhor havia comentado. E o Ziquinho falou que tem uma pergunta, Ziquinho. Então, doutor, uma perguntinha assim básica, o senhor não leva a mal, mas tipo assim, Anderson e eu, tem conserto? Sim, conserto. Como conserto? Não estou estragado? Não, diz que nós somos feios, que dói. Nós não somos feios. Eu somos exóticos. Exatamente, nós temos uma beleza exótica. Depois que inventaram a beleza exótica, nós somos lindos. Temos mais perguntas aí, tem pergunta de texto. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Felipe. Bom dia, Anderson. Gostaria de perguntar ao Dr. Guilherme se uma criança, por exemplo, sofreu uma queda e que tenha quebrado o nariz, ele tenha ficado com uma estética feia. É recomendado ser feita a cirurgia? Felipe de Castro, pessoal de Castro aí participando do programa Cidade na TV. Então, Anderson, nesse caso, realmente, alguns casos que fiquem alguma deformidade, um desvio da parte óssea, é importante fazer a correção. Tem algum trauma, o ideal é corrigir nunca no momento do trauma, a gente acaba esperando alguns dias, o inchaço desaparecer e ver exatamente o que fica de defeito. E aí a gente parte para a correção. Sim. Temos outra pergunta, é o Matheus. Bom dia, Anderson. Sou o Matheus, tenho 16 anos, tenho problema de orelha de abana. E gostaria de saber qual procedimento que devo para fazer a cirurgia, qual tipo de médico minha mãe deve me levar. Aí, Matheus, vamos ver essa, doutor. Então, a cirurgia de orelha em abano faz parte da especialidade da cirurgia plástica. Com 16 anos, não há problemas de realizar essa cirurgia. E o ideal é procurar um médico especialista, vai fazer alguns exames, vai definir o tratamento ideal, o tipo específico, as alterações que tem que tratar da sua orelha e aí vai realizar a cirurgia. Nesse caso, doutor, ele consegue sair pelo SUS, esses tipos de cirurgias? Não? Sim, em alguns casos, orelha em abano, por exemplo, é uma cirurgia realizada em alguns hospitais do SUS. Tem que procurar o hospital que tem o serviço de cirurgia plástica, não são todos que têm o serviço, mas em vários hospitais é realizado. Uma dica para o Matheus aí que está nos acompanhando é procurar o posto de saúde aí, sua mãe caminhar para ver qual o caminho mais fácil para fazer a cirurgia. Nós temos mais algumas imagens da rua. O que é fissura labial? Fissura labial. Então, a fissura labial é uma alteração congênita que acontece durante a formação da criança no útero da mãe, geralmente nas primeiras 2 a 3 semanas. Não se sabe exatamente a causa até hoje, se tem um fator genético, alguma falta de vitamina na mãe, que acaba gerando isso. E o que é essa alteração? Então, a fissura labial, que aqui todo mundo acaba às vezes até chamando de lábio leporino, é uma falta aqui da junção na porção central dos lábios. Geralmente está associado também com a falta da junção da parte conhecido como céu da boca. A parte óssea também fica um pouco afastada. Essa seria a fissura labial, ou lábio-palatina. E essas pessoas, às vezes, não precisam de uma só cirurgia, né, doutor? Com o passar do tempo, vai se fazendo cirurgias para... Então, é uma doença, uma patologia bem complexa, que depende do tratamento de vários profissionais. Cirurgião plástico, fonoaudiólogo, dentista, e com frequência precisa de 3, 4 cirurgias, em idades distintas. Às vezes começa com um aparelho para fazer uma aproximação, quando tem essa aproximação parte para uma cirurgia inicial, com 3 meses, depois com 1 ano se realiza para fechar a parte óssea do céu da boca, faz essa correção e com 10 anos pode ser necessário correções do nariz, porque ela apresenta algumas alterações de outras regiões próximas também, não só do lábio ou da parte interna da boca. Perfeito. Temos mais ainda da rua? Vamos lá. Qual é a vantagem da cirurgia plástica para criança? Então, cirurgia plástica na criança vai trazer, dependendo da doença, alguns benefícios, que é um crescimento sem alguma alteração. Como eu até falei antes, algumas que têm uma deformidade da caixa craniana, às vezes é necessário liberar para que o cérebro possa crescer sem algum problema.
Pensando na orelhinha abano, hoje as crianças sofrem muito com o famoso bullying, então a correção da orelhinha abano, principalmente nos meninos que não podem cobrir a orelha com o cabelo, vai trazer um benefício psicológico e importante também na forma e na função de alguns órgãos. Uma queimadura que acaba dificultando a movimentação de um braço, as crianças acabam se queimando muito, às vezes com fogão, e isso gera uma dificuldade de movimentação na região do tórax, porque eles não têm elasticidade como a pele. Então, a cirurgia liberando essas queimaduras pode fazer com que a criança cresça sem apresentar alguma deformidade. Uma deformidade, legal. Então, eu acho que mais uma pergunta. Qual tipo de anestesia utilizado para crianças? Anestesia. Então, a anestesia é muito variável. Basicamente, são procedimentos parecidos com os dos adultos, mas, claro, tem que respeitar algumas regras, principalmente de doses para crianças. Mas, com frequência, quanto menor a criança, acaba se utilizando um pouco mais a anestesia geral, porque a gente tem um controle melhor sobre movimentação, respiração da criança. Em alguns procedimentos em crianças mais colaborativas, com mais idade, pode ser feita uma sedação com anestesia local. Doutor, muito obrigado, prazer em recebê-lo aqui. Foi um papo de bola bem gostoso, bem interessante. E eu acredito que sanou várias dúvidas do pessoal que nos acompanha em todo o Paraná, aqui pela Rede Mercosul. Muito obrigado pela sua participação aqui. E o programa está aberto aí, quando o senhor puder dar a honra de nos trazer aqui sua pessoa para poder falar um pouquinho mais sobre cirurgia plástica. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a participação, poder explicar para a população sobre essa parte importante da cirurgia plástica e estou sempre às ordens, quando precisarem, voltarei com prazer. É isso aí, eu conversei com o doutor Guilherme Cravo sobre cirurgias em crianças, cirurgias plásticas em crianças. Amanhã nós vamos trazer informações com relação ao cobrador que foi agredido. Ele está aguardando para fazer a cirurgia, não temos ainda informação precisa se ele já fez a cirurgia ou está fazendo a cirurgia, mas ele pode perder o braço. E amanhã nós vamos estar trazendo todas essas informações, vamos estar cobrando aí da questão da segurança pública, a questão lá de Campo Magro, porque isso não pode ficar assim. Um pai de família sair trabalhar e quase perder a vida, se não perder um braço aí nessa situação que foi agredido. Então, amanhã, confira aqui no programa Cidade na TV toda essa situação do cobrador Dirceu, que foi agredido lá em Campo Magro. O programa de hoje chega ao fim. Amanhã, às 11 horas da manhã, aqui na Rede Mercosul, a sua Record News do Paraná. Fiquem com Deus, saúde, paz e alegria. Tchau, tchau.